Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é a palavra do Senhor. E nós estaremos comentando na carta aos Romanos, capítulo 4, verso de número 17. E essa passagem, ela diz assim: como está escrito, eu constituí Pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé. O Deus, eu gostaria que você dissesse comigo, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se existissem. Deus, Ele vivifica os mortos, Ele traz à existência coisas que não existem, como se já existissem. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a você. O que é que você faz quando você se depara diante de uma situação que parece sem saída? Quando acontece algo na sua vida e você diz assim: acho que não tem jeito mais para mim, como é que eu vou sair dessa situação? O que é que eu posso fazer? O que é que Deus pode fazer na minha vida? Porque do ponto de vista humano, para mim, esgotaram-se todas as possibilidades. Eu não sei se você já viveu essa situação. A palavra de Deus nos fala a respeito de algumas pessoas que passaram por isso. Me lembro, Gênesis capítulo 39, quando um jovem foi desprezado, jogado dentro de um poço pelos seus próprios irmãos. Por isso, nós ainda dizemos, quando alguém está numa situação muito complicada, nós dizemos assim: o fulano está no fundo do poço. Outros lembram assim: quando eu estava no fundo do poço. Eu estou falando a respeito de José, que foi vendido pelos seus irmãos, jogado ao fundo do poço, humilhado, logo em seguida levado como escravo. Mas o capítulo de número 39, verso de número 2, diz algo maravilhoso, porque José foi vendido em um mercado de escravos. Certamente você já deve ter visto em alguns filmes, os escravos eram colocados como um produto à exposição para que as pessoas fossem, escolhessem. Eles não tinham absolutamente nada. Alguns tinham apenas uma túnica, outros sequer uma túnica, eram vendidos nus. E ali estava José para ser vendido como escravo. Mas a palavra diz algo muito interessante sobre José. A palavra nos fala que Deus era com José. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Deus era com José, mesmo José não tendo absolutamente nada, mesmo sendo vendido como escravo. Ele havia saído de um poço, aliás, ele estava saindo de um poço existencial. Mas se nós olharmos também para um homem chamado Abraão, conforme acabamos de ler,
O poço de Abraão era em outra área da sua vida, porque Abraão já era muito velho, e o desejo do coração de Abraão era ter um filho, era deixar uma herança à sua descendência. Aliás, esse é o desejo de todo homem, toda mulher, ter filhos, netos. Nós nos alegramos por Deus ter nos dado o privilégio de termos filhos, mas Abraão, ele não tinha filho. E apesar da sua velhice, próximo aos 100 anos, Deus faz uma promessa a Abraão. Por isso que a palavra nos fala que Deus chama a existência, Deus chama, Ele convoca através da sua palavra, Ele chama a existência as coisas que não são, as coisas que não existem, como se elas já existissem. Aquilo que não existe ainda na sua vida, talvez seja a saúde, talvez seja a alegria que você mais necessita, talvez seja a paz na sua casa. Você pode começar a usar a linguagem de Deus, chamando a existência. Chamando a existência, não afirmando a respeito daquilo que não existe. Ou seja, pare de dizer que a sua casa é um inferno, senão ela vai acabar se tornando verdadeiramente um inferno. Pare de dizer que o seu esposo ou a sua esposa não vale nada, porque você está fazendo exatamente o oposto. Pare de dizer que o seu filho não vai chegar a lugar nenhum, porque na verdade você está lançando uma maldição sobre o seu filho, e não é assim que o Senhor nos ensina na palavra dele. Ele nos diz que nós precisamos chamar a existência, chamar pelo nome, dar nome. Davi era um cuidador de ovelhas, simplesmente um cuidador de ovelhas, alguém que no seu tempo não valia absolutamente quase nada, porque é simplesmente um pastor de ovelhas. E com um detalhe, ele não cuidava das suas próprias ovelhas, mas ele cuidava das ovelhas do seu pai. Mas um certo dia, Davi recebe a palavra de um profeta, que ele seria rei sobre Israel, porque Deus, na verdade, já via Davi na condição de rei. Deus, quando olha para você, Ele vê o produto acabado, Ele não olha aquilo que ainda está sendo construído, mas Ele já te vê como uma pessoa realizada. E Davi já via, e o Senhor já via Davi como um rei. Nós temos um grande problema, nós temos uma grande dificuldade, e a nossa maior dificuldade é exatamente olhar para as nossas deficiências, para as nossas debilidades. Nós não gostamos de olhar para os nossos defeitos, que são muitos. Não gostamos que falem a respeito dos nossos defeitos, das nossas fraquezas. Quando alguém aponta um dos seus defeitos, certamente você arrepia e fica bravo. E talvez até você mesmo não gosta de ver dentro de você aquilo que você considera o pior de você. Eu tenho uma boa notícia para você. Alguém já se fez fraco no seu lugar lá na cruz há 2000 anos atrás. Alguém já se fez maldição no seu lugar lá na cruz do Calvário. Alguém já se fez pecado quando ele estava na cruz e ele não tinha nenhuma mancha,
ele não tinha nenhuma mácula, ele era o Filho de Deus, totalmente perfeito, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas quando nós entramos em algum momento difícil, em alguma pressão, em alguma dificuldade, e quando você está passando por algumas dificuldades, muitas vezes você quer se desvencilhar, você diz a Deus: Senhor, por que é que eu estou vivendo isso? Por que é que eu estou passando por isso? Lembra de José sendo jogado no poço, mas Deus tinha um projeto com José para que ele um dia chegasse a dominar o Egito? Lembra de Daniel, pense nos momentos que antecederam o dia que Daniel foi jogado na covas dos leões. Certamente havia uma pressão emocional sobre a vida de Daniel, e o mesmo ocorreu até mesmo em relação ao Senhor Jesus, porque quando ele estava no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque os pecados da humanidade, os meus pecados e os seus pecados vieram sobre ele. Era um momento de muita pressão. E às vezes nós perguntamos por que é que Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele era um homem justo. Por que é que Deus não livrou José do poço? Por que é que Deus não deu logo na juventude de Abraão? Por que é que Deus não deu a ele um filho? O que é que acontece conosco? O apóstolo Paulo também viveu um tempo difícil. Eu gostaria que você olhasse comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 7. Paulo diz assim: e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza das revelações, Paulo estava recebendo muitas revelações. Ele diz assim: e para que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Diz aqui a palavra: para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Nós não sabemos exatamente, existem muitas especulações a respeito desse espinho na carne que Paulo tinha. Alguns dizem que era uma enfermidade, alguns dizem que era um problema muito sério que Paulo tinha. Existem aqueles que dizem que era alguém que acompanhava Paulo para que não deixasse que ele estivesse pregando o evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele diz no verso de número 9, ele diz assim: sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim, verso de número 9, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Como é que eu posso gloriar? Como é que eu posso me alegrar nas minhas fraquezas? Eu poderia me gloriar naquilo que eu sou bom, naquilo que eu faço de melhor, não é verdade? Eu poderia me alegrar naquilo que eu faço de bem feito. Olha, essa é a minha área, é a área da minha vida que eu faço bem feito. E Paulo fala exatamente o contrário: me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Talvez nós estejamos vivendo
o maior de todos os problemas, eu gostaria que você ouvisse a minha voz, o maior de todos os nossos problemas é quando nós cremos no Evangelho de forma equivocada, ou quando nos falta compreensão daquilo que Deus está nos ensinando. Muitas pessoas receberam informações incompletas, equivocadas. Outros dizem: eu mereço passar por essa situação. Já viu alguém falando? Eu mereço. É por isso que eu estou vivendo desse jeito. Eu fiz algo de muito grave. Eu errei. E existem ainda aqueles que continuam carregando uma pedra na cabeça, ou caminhando a pé até a cidade de Água Suja, achando que vai conseguir alguns créditos com Deus. Não é verdade, porque alguém já se fez sacrifício no meu e no seu lugar. E a nossa justiça não somos nós quem fazemos. Alguém que era justo pagou por mim e pagou também por você. O que é que nós necessitamos exatamente entender? O que a palavra do Senhor nos ensina, o que é que Deus está nos mostrando. E nós sabemos que as nossas dívidas, que as nossas enfermidades, que os nossos pecados, a partir do momento que nós cremos na pessoa do Filho de Deus, que é Jesus, eles já foram levados na cruz. E ainda que o inimigo lhe aponte o dedo e diz que você tem uma dívida no passado, mas você pode levantar a sua cabeça e a sua voz e dizer assim: mas eu fui perdoado lá na cruz. O sangue de Jesus já me purificou de todos os meus pecados. E ainda que você diga, mas foram coisas terríveis, e quase sempre você pensa que os seus pecados são maiores do que o pecado dos demais. Romanos capítulo 5, verso de número 20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, não interessa o que você fez, não interessa o que você foi, o que você precisa é exatamente entender o que Deus está fazendo, e eu quero te explicar melhor a respeito disso. Pedro era um amigo muito chegado de Jesus. Pedro era, na verdade, um líder. E uma certa noite, Jesus disse assim: Pedro, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. Jesus estava falando porque ele sabia o que ia acontecer, e verdadeiramente Pedro negou a Jesus 3 vezes. Não apenas isso, Pedro, quando Jesus estava para ser preso, Pedro arrancou da sua arma. Um discípulo de Jesus andando armado, imagine, Pedro arrancou de uma espada, ou talvez ele tenha tomado a espada de um soldado, e Pedro decepou a orelha de um soldado chamado Malco. Essa talvez tenha sido a primeira cirurgia plástica da história, porque Jesus pegou a orelha daquele soldado e colocou-a no lugar. E Pedro arrependeu-se do que ele havia falado, por ter traído a Jesus. Ele se entristeceu, porque Jesus, quando estava sendo torturado, Jesus lançou a Pedro um olhar, e Pedro entendeu aquele olhar, mas continuou negando a Jesus. Só que tem um detalhe: Pedro, ele se arrependeu,
O poço de Pedro foi a sua vergonha, foi a sua tristeza, pela fraqueza que ele havia mergulhado nela, mas Pedro se arrependeu. É diferente de Judas, porque Judas também traiu a Jesus. Judas vendeu a Jesus. No entanto, Judas se suicidou. Ele achou que pelo ato dele tirar a própria vida dele, ele estaria resolvendo um problema. Não. Isso é sintoma de orgulho, quando nós achamos que pelas nossas próprias forças nós podemos resolver, quando nós achamos que pelas nossas próprias forças nós decidimos as questões. E Judas acabou tirando a sua própria vida. Entenda uma coisa: quando cremos da forma correta, quando cremos na palavra do Senhor, quando nós aplicamos na nossa vida a palavra de Deus, e a mulher de Abraão, ela se chamava Sarai, mas quando Deus virou para Abraão e disse assim: a partir de hoje a sua mulher não vai se chamar mais Sarai, mas sim Sara, imediatamente Abraão começou a chamá-la de Sara. Abraão foi obediente a Deus. Jacó teve o seu nome mudado, porque não era conveniente que ele se continuasse chamando Jacó. Não tem um bom significado. Deus queria dar a ele um nome grandioso, glorioso, e mudou o nome dele para Israel, que significa o nome de um grande príncipe. E a vida de Jacó foi totalmente mudada. Um dia Deus encontra com um homem chamado Gideão, manda um anjo até Gideão. Gideão se via como o pior entre os piores, o mais fraco entre todos os mais fracos, mas o anjo do Senhor o chama de varão valoroso, de homem valente, e ele passa a crer nessa palavra, ele aceita essa palavra, e começa a viver na condição de um homem valente e valoroso. Hoje nós podemos fazer uma escolha, a escolha de chamarmos à existência as coisas que ainda não são como se elas já fossem. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar o mais profundo do seu coração, para que você viva os milagres que Deus tem reservado para a sua vida. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer graças a Deus? Feche os seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. Queremos nesse dia de hoje apresentar esse homem, essa mulher. Toma essa vida em tuas mãos, guarda, proteja, que aquilo que nós aprendemos nesse dia de hoje possa ser palavras de transformação para a nossa vida. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.